Olá a todos, bem-vindos de volta ao X-Tudo Salada Python. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre estruturas de dados. Já falou um pouquinho sobre variáveis, né, nos vídeos anteriores. Agora a gente vai falar um pouquinho mais dessas estruturas que nos ajudam muito na programação. Então aqui no Colab, vamos abrir a introdução ao Python, né, variáveis e expressões. E como de praxe, a gente vai executar aqui a verificação da versão. É exatamente igual a que foi feito no notebook, é o que está rodando no Colab. Bom, a gente já viu anteriormente algumas variáveiszinhas. Aqui a gente vai dar uma estruturada melhor e dar uma revisada e repassar um pouquinho, né? No caso dos números, eles podem ser inteiros ou decimais, né? E para identificar um inteiro é usado o int. E para identificar um decimal seria o float. Então aqui um exemplo, né, um myInt de 5, myFloat de 11.1. Mais para frente a gente vai alterar eles um pouquinho, porque vocês vão ver que o Python é uma linguagem bastante dinâmica, né? Facilita muito o nosso trabalho. Temos também os caracteres, né, o str. Então aqui eu criei minha string. Isso é uma string com valor, né? Isso é uma string. Temos também o booleano, tem o verdadeiro e o falso. Aqui é uma repassadazinha rápida, né? 5 é maior que 3, verdade. Vai escrever true. 5 é menor que 3, falso. Não é verdade. E a novidade está a partir daqui. Seriam as sequências, né? As listas e tuplas. Mais para frente a gente vai falar também de dicionários. O que tem de diferente em listas e tuplas? São conjuntos de dados, de variáveis, que você pode colocar, né, numa estrutura de lista mesmo e poder estar trabalhando. E como tudo no Python é objeto, fica mais fácil para você fazer uma iteração, você procurar algum valor, procurar algum determinado, uma determinada variável. Então são estruturas que nos ajudam bastante. Então aqui eu criei aqui a minha lista e vocês podem ver que pode conter números, caracteres, tanto inteiros como decimais, booleanos, caracteres também, que eu coloquei aqui a string, né, como true. Vocês vão ver que aqui ela não tem valor nenhum booleano, é apenas uma string. Já aqui que está sem essas aspas, ela é um valor booleano. Então você pode colocar qualquer conjunto de dados. Agora tem que tomar cuidado porque para cada característica, para cada situação que você quer trabalhar, você tem que especificar bem, definir bem essa estrutura para você poder estar fazendo alguma iteração, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui é um exemplo de como você pode buscar dentro dessa lista um determinado valor. Aqui eu estou pesquisando pelo índice, então você coloca o nome da lista, coloca aqui os colchetes, né? Eu sempre confundo. E dentro do colchete você vai colocar o número do índice que você está procurando. Então vamos saber que quem que é o índice, né, que está no índice 5, é a string 5. Né? Por quê? Porque a lista dentro do Python, ela começa com índice 0. Então sempre que você for contar um índice dentro de uma lista, você começa com o valor 0. Então é 0, 1, 2, aqui é um valor só, né? 3, 4. O quinto, o de índice 5, né, que a gente queria, tá aqui, que é uma string. Então é assim que você faz buscas dentro da lista pelo índice. Caso eu queira, por exemplo, buscar pelo valor, eu consigo? Não, o Python ele vai te dar um erro, né? Porque a lista ela é apenas, o índice dela é apenas numérico. Depois para frente a gente vai trabalhar um pouquinho com dicionários. Aí a gente vai poder colocar qualquer coisa que quiser como índice. Se você quiser pegar uma determinada parte da lista,
vamos dizer, você quer pegar a partir do índice 5 para frente. Você usa dessa forma, o número, né, o colchetes, 5 2 pontos. O que que ele vai me trazer? A partir do índice 5 para frente. Então, ela dividiu a lista toda a partir daqui. Você pode colocar para trás também, vamos dizer assim, né? Tá vendo? Ela pegou do índice 0, 1, 2, 3 e o 4, não incluindo o 5. É importante ter em mente. O limite ele é não incluso. Quer ver um exemplo aqui? Vamos pegar do índice 2 ao 4. Ele pegou dois índices, né? Que seria o 2 e o 3. O 4 ele não incluiu. Vamos supor que você queira os valores de 1 a 16, que seria o índice 16, né? Porque como ele não é incluso, não tem problema, porque ele vai até o 15 aqui no Oi, né? Mas aí como o 16 não é incluso, você pode colocar dessa forma. E esse último número aqui, o 2, ele seria de 2 em 2, ou seja, o step, o passo que você quer dar. Então você quer pegar do índice 1 ao 16 de 2 em 2. Olha lá, considerou, né, o 0, ele partiu a partir daqui do primeiro, colocou até o 15º do índice. Para reverter a sequência, você usa 2 pontos, menos 1. Você coloca ela toda ao contrário. Começou seria o índice 15, né? E foi até o índice 0. E como tudo no Python é objeto, vamos procurar saber então qual é o tamanho, né, dessa lista. O que ele vai dar? 16. Isso mesmo, porque vai do 0, né, até o 15, seriam 16 elementos. Eu consigo fazer uma operação com listas, assim, de querer saber o valor mínimo? Sim. Porém, nesse caso aqui, a gente vai receber um erro. Por quê? Porque a gente tem tanto string quanto números dentro dessa lista. Então, ele não consegue trabalhar o mínimo, o máximo e algumas outras funcionalidades. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma nova lista aqui só com números. Vamos jogar ela para a memória. Então, agora eu quero saber o valor mínimo dessa lista de números. Olha lá, o número 1, inclusive, é o primeiro aqui, né? É o de índice 0. Eu quero saber o valor máximo, o 15. A soma de todos os elementos, são todos números, está lá, 120. Vamos supor que eu queira colocar o valor 16 nessa lista. É só colocar o nome da lista ponto append, ou seja, você está, como se diz, eu não sei se a gente pode falar isso no português, com appendendo, né, alguma coisa assim, não sei nem se existe essa palavra, mas memorize ela como se fosse uma inclusão, né? Então, com as listas você vai usar o append. Vamos fazer um teste aqui. Olha lá, 16 foi incluído por último. Tem esse detalhe também. Você coloca o que você quer incluir, ele vai colocar no último item dessa lista. Se você quiser deletar algum elemento, você usa o del, aí o espaço, nome da lista e o índice desse número, desse elemento que você queira deletar. No caso aqui, o índice 0 é o 1. Então, na hora que ele puxar de novo, já vai vir sem o número 1. Como a gente já viu em vídeos anteriores, tem também os operadores, né? Que eu coloquei o exemplo in. Então, o 10 está dentro da lista de números, lista números? Sim, está lá, verdade. Concatenação de listas. Você pode pegar as listas e concatená-las numa uma única lista, né? Essa operação aqui, ó, o próprio mais da operação de adição, você faz também a concatenação quando se trata de listas. Então ela começou desde os elementos da minha lista, depois a lista de números, sem o número 1, por exemplo, que a gente já tinha feito aquela operação de retirada, né? Tupa
A tupa é praticamente o mesmo que uma lista, a única diferença é que eles são, você não mexe nos elementos, eles não podem ser alterados. Então, se você quer um conjunto de constantes, por exemplo, que não pode ser alterada, você vai criar uma tupa, e a tupa ela vai ser definida pelo parênteses, e aí cada elemento é dividido por vírgula. Então, é essa a característica da tupa, e caso você faça alguma operação que vai fazer alguma alteração em qualquer elemento da tupa, o Python vai te dar um erro. Então tá aqui, é o mesmo, a mesma lógica, né, da lista. Você pode inverter a lista, tirar pedaços dela, consultar pedaços. A diferença é que você não vai poder alterar nenhum dos seus elementos. Agora nós temos o dicionário, e ele já é um pouquinho, diferente da lista, porque você cria o índice. É basicamente o que a gente já tem de ideia mesmo sobre o dicionário, né, que tem lá uma palavra e o significado. Então aqui é a mesma coisa. Você vai usar o índice, né, que é uma string, 2 pontos e o significado dela. E para dividir os elementos também a gente usa a vírgula. Então, vou só printar na tela aqui, vendo, ó, o 5, 6, 7, o 8 é true, o 9 é falso, e também você pode colocar qualquer tipo de significado. Então, ao invés de você usar índice, agora você vai usar o índice numérico, né, como se fosse na lista. Agora você pode usar o própria palavra, a string, né, que você quer buscar dentro desse dicionário. E aí ele vai te dar o significado. Eh, no caso aqui, meu dicionário 8, né, ele está devolvendo o valor true, ou seja, você pode também colocar o significado como uma variável ou um valor booleano ou qualquer coisa que você acha que que seja interessante para você fazer o teu código, né. Eh, Redeclaração de variáveis significa no Python que você pode, alterar essa variável no momento que você quiser dentro do seu código. O que significa? Significa que o Python ele é dinâmico. Enquanto muitas linguagens por aí você tem que definir uma variável, colocar a característica dela, o que que ela se é numérico, se é string, se é numérico, quantos caracteres de precisão que você quer depois da vírgula. Você tem que fazer um monte de configuração, dependendo da linguagem, para definir uma única variável. No Python não existe isso. Qualquer variável pode ser redeclarada a qualquer momento. Então, ajuda bastante, mas também a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, no caso aqui, a gente tinha lá no comecinho desse documento o myInt, né? Então, o myInt aqui no momento, ele está 5 dentro da memória, ele é 5. Então, é o valor de 5 numérico. Porém, se eu falar meu int igual, né, que seria o operador de atribuição, e colocar uma string, o que, que ele vai fazer? Ele vai agora executar. Ah, já executou. Estranho, ele não. Desculpa, ele executou, ele jogou para a memória, porém eu não chamei ele para printar na tela, né, como de costume nos anteriores, por isso que eu fiquei meio perdido. Então agora eu chamei ela aqui. Então vamos lá. O myInt agora é uma string, tá vendo? E então, se você vamos fazer o mesmo caso aqui, de tipos diferentes de que não podem ser combinadas, né. Então, como agora o myInt se tornou uma string, vamos ver como é que ele vai se comportar, se você colocar ele junto com uma string. Executa, vendo? Ele dá erro de tipo. Então, mesmo que o nome seja meu myInt, ou seja, meu inteiro, junto com o myfloat, que seria o 11.1, e tentar fazer alguma operação, ele vai dar erro porque uma é diferente da outra.
Então tem que tomar cuidado. Então, e também cuidado na hora de nomear, né, as variáveis. Você não vai colocar uma int para depois ficar mudando para um string, né? Então a gente tem que ter esse planejamento. E então, para que seja possível da gente fazer uma operação, né, com o myInt junto com o myFloat, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 11.1 e transformar ele de float para uma string. E aí a gente vai poder concatenar nesse caso aqui. Então, o myInt agora é uma string e o float também. Apesar de estar número aqui 11.1, ele é uma string, porque eu transformei ela através dessa função aqui, o myFloat, a variável myFloat, que continha dentro da variável myFloat em string, certo? É essa a ideia que eu quis passar hoje. Espero que tenham gostado. E deixem os comentários aí o que vocês querem ver no canal. De repente a gente pode estar preparando um vídeo de acordo com a sua curiosidade ou sua necessidade e estar aprofundando mais no Python. Eu estou preparando alguns outros vídeos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre funções, com loops, como que a gente pode trabalhar, né, loops dentro dessas estruturas de dados, ok? Então, um grande abraço a todos, se gostarem, deixem um gostei aí e espero vê-los no próximo vídeo. Até mais.